Queridos amigos, queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao Mais Além, o podcast que colabora na divulgação do Espiritismo. Eu sou a Eusene Baima e apresento o programa Conteúdos da Revista Espírita. Vamos hoje dar continuação, no mês de fevereiro de 1858, reproduzindo um artigo que intitula-se Isolamento dos Corpos Pesados. E o que podemos dizer sobre o artigo em questão? Podemos sim referir que Kardec, quanto aos fenômenos inteligentes, sempre foi muito meticuloso e prudente para narrar a veracidade dos fatos. Fazia questão de os reproduzir com todos os detalhes para quando os artigos que fossem lidos, a nossa mente só visse aquilo que realmente aconteceu, sem criar duplo sentido. E assim, também evitava que os fatos não tomassem proporções das superstições num excedente da realidade. E passamos a ler. Revista Espírita, ano 1, fevereiro de 1858, da página 84 a 86. Isolamento dos corpos pesados. O movimento imprimido aos corpos inertes pela vontade é hoje de tal forma conhecido que seria quase pueril relatar fatos desse gênero. Já o mesmo não acontece quando o movimento se faz acompanhar de certos fenômenos menos vulgares, por exemplo, o de sua suspensão no espaço. Embora os anais do Espiritismo citem numerosos exemplos, esse fenômeno apresenta tal derrogação das leis da gravidade que a dúvida parece muito natural a quem quer que os tenha testemunhado. Nós mesmos, confessamos, por mais habituados que estejamos às coisas extraordinárias, ficamos bem contentes em constatar-lhe a realidade. O fato que vamos narrar repetiu-se várias vezes sob nossos olhos nas reuniões que outrora aconteciam na casa do Sr. B, na rua Lamartine, e sabemos que se produziu inúmeras vezes em outros lugares. Podemos, pois, atestá-lo como incontestável. Eis como as coisas se passavam. 8 ou 10 pessoas, entre as quais algumas dotadas de um poder especial, embora não fossem reconhecidas como médiuns, sentavam-se em torno de uma pesada e maciça mesa de jantar, com as mãos às duas bordas e unidas, todas pela intenção e pela vontade. Ao fim de um tempo mais ou menos longo, 10 minutos ou um quarto de hora, conforme fossem as disposições ambientes mais ou menos favoráveis, a mesa se punha em movimento a despeito de seu peso de quase 100 quilos. Deslizava para a direita ou para a esquerda no assoalho. Dirigia-se para diversas partes do salão que fossem designadas. Levantava-se depois, ora num pé, ora noutro, até formar um ângulo de 45 graus, e balançava com rapidez, imitando o movimento de baloiço do navio. Se em tal posição os assistentes redobrassem os esforços por sua vontade, a mesa se levantaria completamente do solo, a 10 ou 20 centímetros de altura, sustentando-se dessa forma no espaço sem qualquer ponto de apoio durante alguns segundos, para cair em seguida com todo o seu peso. O movimento da mesa, seu levantamento sobre um pé e seu baloiço produziam-se mais ou menos à vontade várias vezes durante a reunião, e também por diversas vezes sem nenhum contato das mãos. Bastava somente a vontade para que a mesa se dirigisse ao lado indicado. O isolamento completo era mais difícil de obter, sendo repetido a miúde, a fim de não ser visto como um fato excepcional. Ora, isso não se passava apenas na presença dos adeptos, que se poderia crer muito acessíveis à ilusão, mas diante de 20 ou 30 pessoas, entre as quais se achavam algumas muito pouco simpáticas, que não deixariam de levantar a suspeita de alguma artimanha secreta, sem consideração para com o dono da casa, cujo caráter honrado deveria afastar todo pensamento de fraude e para quem, aliás, teria sido um prazer muito singular passar algumas horas por semana a mistificar uma assembleia sem qualquer proveito. Narramos o fato em toda a sua simplicidade, sem restrição nem exagero. Não diremos, no entanto, que vimos a mesa dejar no espaço qual se for uma pluma.
Porém, mesmo como as coisas se passaram, o fato não demonstra menos a possibilidade do isolamento dos corpos pesados sem ponto de apoio, por meio de uma força até agora desconhecida. Também não diremos que bastava estender a mão ou fazer um sinal qualquer para que, no mesmo instante, a mesa se movesse e se elevasse como por encanto. Ao contrário, diremos, a bem da verdade, que os primeiros movimentos se verificaram sempre com certa lentidão, não adquirindo senão gradualmente sua máxima intensidade. O levantamento completo só ocorreu após vários movimentos preparatórios que eram como que ensaios para uma espécie de arremesso. A força atuante parecia redobrar de esforços para encorajar os assistentes, como um homem ou um cavalo que realiza uma pesada tarefa e que é excitado por gestos e palavras. Uma vez produzido o efeito, tudo retornava à calma e, por alguns instantes, nada se obtinha, como se aquela mesma força tivesse necessidade de retomar o fôlego. Muitas vezes teremos ocasião de citar fenômenos desse gênero, sejam espontâneos ou provocados, e realizados em proporções e circunstâncias bem mais extraordinárias. Porém, quando tivermos sido testemunhas, relatá-lo-emos sempre de maneira a evitar qualquer interpretação falsa ou exagerada. Se no fato relatado acima nos tivéssemos contentado em dizer que vimos uma mesa de 100 quilos elevar-se do solo pelo simples contato das mãos, ninguém duvide que muitas pessoas pensariam que a mesa havia subido até o teto e com a rapidez de um piscar de olhos. É assim que as coisas mais simples se tornam prodígios pelas proporções que lhes empresta a imaginação. O que não haverá de acontecer quando os fatos atravessarem os séculos e passarem pela boca dos poetas. Se dissesse que a superstição é filha da realidade, ter-se-ia avançado num paradoxo. E, todavia, nada é mais verdadeiro. Não há superstição que não repouse sobre um fundo real. Tudo está em discernir onde termina uma e começa a outra. O verdadeiro meio de combater as superstições não é contestá-las de maneira absoluta. No espírito de certas pessoas, há ideias que não se desenraizam tão facilmente, porque sempre há fatos a citar em apoio de sua opinião. Ao contrário, é preciso mostrar o que há de real. Então, só restará o exagero ridículo ao qual o bom senso fará justiça. Queridos amigos, queridos ouvintes, como vemos, Kardec nos faz viver de forma simples o momento do fenômeno. Muito temos a aprender com Kardec. Educação não se faz num dia, e sim em todo o tempo. O Mais Além encerra mais esse episódio, agradecendo a presença de todos os ouvintes, deixando aqui votos de luz e muita paz. E um até breve.